Ok, pessoal? Tá dando para entender aí? Então, professora, por isso que muita mulher que apanha, ela perdoa porque e continua porque ela acha que o cara fez aquilo porque estava alcoolizado, drogado, né? Põe a culpa na bebida ou na droga. Justamente, é mais fácil culpar a droga, porque na hora que ele tá são, ele é o amor da minha vida. Não justifica, né, gente? É o amor, né? Vai entender. E aí nós temos a toxicomania. Que é o quê? Vamos entender o que é isso. Gente, eu vou até umas 45, pode ser, meninas? Vou entender o que é esse termo, né? Toxicomania vai derivar de duas palavras gregas, que é o tóxico, que é o veneno, e a mania, a loucura, né? Veneno da loucura. Portanto, pode se definir como toxicomania como sendo a mania de consumir uma substância química ou tóxica. Então, vocês percebem? Veneno da loucura? Porque a pessoa sai consciência de si mesma e é capaz de fazer coisas que muitas das vezes até Deus duvida. Então, a toxicomania, gente, é um estado de intoxicação periódica ou crônica, ou seja, de longa duração, tá? Nociva ao indivíduo e à sociedade, determinada pelo consumo repetitivo de uma droga natural ou sintética, né? Igual a gente vê muitas essas raves aí, né? Vocês viram um rapaz que foi pra rave aí, o cara surtou? Fez mó coisa. Eu comecei a ler a reportagem, não terminei, não. Então, nessas festas de rave, né, gente, essas coisas aí, tem muito essas questões desses usos, né, de drogas aí, a maioria delas sintéticas, né? Então, quais são suas características? Qual é a característica da toxicomania? Ela é irresistível desejo causado pela falta que obriga aqui a continuar usando droga, ou seja, o cara não tem um controle de si, vai sempre querer usar mais, mais, mais. E a tendência de aumentar a dose, porque vai chegar naquela dose mínima que não vai fazer mais o efeito. E eu preciso aumentar a dose para ter aquela alucinação, para ter toda aquela euforia, toda aquela sensação louca, né? E com isso pode trazer uma intoxicação, né, gente? Uma overdose. Dependência de ordem psíquica, tá? Porque aí o próprio organismo da pessoa, psicologicamente, ela fica, né, dependente disso. Eu comentei com vocês que lá no André Luiz tinha um rapaz lá que ele era esquizofrênico por causa da droga, né? Gente, o cara tremia tanto, que eu falei assim, gente, esse cara vai cair qualquer hora. Do tanto que a droga, ela detonou o sistema motor dele. E às vezes físicas, né, acerca dos efeitos da droga. Ok, pessoal? Eu só vou utilizar aqui para a gente terminar esse slide aqui. Mas tá tranquilo? Tá, tranquilo. Então, a síndrome da dependência. Vamos entender o que é a síndrome da dependência. Tranquilo, professor. Vocês ouvirem falar, tá? Então, é um conjunto de fenômenos, gente, fisiológicos, comportamentais também, e também na parte cognitiva, tá? Então, vai envolver os três, fisiológico, comportamental e cognitivo, na qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias alcança o quê? Uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo, do qual outros comportamentos que antes não tinham, acaba tendo mais valor. Então, ou seja, vai envolver os três fenômenos, físico, comportamental e cognitivo, e a pessoa vai começar o quê? Ter comportamentos que anteriormente não eram comportamentos da própria pessoa. Já viu falar a pessoas assim, fulano, depois que começou a beber, agora não reconheço mais? Então, acaba o quê? Envolvendo tudo isso, gente. Vai mexer com a parte cognitiva, com a parte comportamental do indivíduo, fisiológico também. E fisiologicamente, você não reconhece a pessoa. Você já vê que as pessoas começam a beber e começam assim, parece que a pessoa começa a envelhecer mais rápido, começa a ficar com um aspecto mais doentio. Não sei se vocês já perceberam isso. E a característica central da síndrome da dependência, gente, é o quê? É o desejo, né, frequente, forte e algumas vezes irresistível de consumir drogas psicoativas, a quais podem ou não terem sido prescritas por médicos. Então, às vezes, pode ser até uma droga que o indivíduo tomou numa situação, aí percebeu que causou um efeito que ele adorou, né? Deu prazer, satisfez um desejo, então o cara vai... Então, por isso que a gente tem esse mercado negro,
né, de medicamentos, até mesmo de tarja preta, gente. E causa a síndrome da dependência. Às vezes, tomando uma fase X que precisava, era necessária, só que o cara criou uma certa dependência que toma até mesmo sem necessidade. E aí vocês verem pessoas, né, viciadas em Rivotril, né, alguns ansiolíticos, e por aí vai. Então, a síndrome da dependência, as primeiras 4 horas de abstinência, o que a pessoa sente, gente? Ansiedade, comportamento de procura da droga. As primeiras 8 horas, aí já começa a aumentar, olha só. Ansiedade, procura da droga, aí já começa a ter o efeito fisiológico. Lacrimejo, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva, adinamia, o que é? Fraqueza muscular e fraqueza geral. Ok? Então, vai passando as horas, vocês vão perceber aqui que só vai aumentando as reações fisiológicas, comportamentais e cognitivas. Nas primeiras 12 horas, o que acontece? Ansiedade, procura da droga, lacrimejo, coriza intensa, bocejo, dilatação das pupilas, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ereção do pelos cutâneos, dores ósseas, tá vendo, gente? Olha o fisiológico aí sendo afetado. E dores musculares, ok? Mas isso aí vai estar tudo no slide, tá bom? E nas 18 a 24 horas de abstinência? Olha como é que aumenta, gente. Então, diante de todas aquelas, o que ela começa a ter? Ela começa a ter insônia, náusea, vômitos, muita inquietação, aumento da frequência respiratória, pulso rápido, aumento da profundidade da respiração, aumento da pressão arterial, hipertemia, febre e dor abdominal. Então, a pessoa em abstinência, por isso que ela tem que realmente, assim, satisfazer ali, né, a sua necessidade para dar conta. Olha os sintomas. Ok? Passa rapidinho, mas isso aí tá tudo no slide, viu, pessoal? Então, gente, vamos considerar a dependência de qualquer substância química ilícita ou lícita como um transtorno mental. Hoje, praticamente todos os adolescentes são expostos às drogas, mas o que se tornará dependentes são a minoria. Só que eu creio que essa minoria já está quase a maioria, né? Que a gente está percebendo aí. É uma informação que está na apostila, mas eu acho que se a gente for atualizar os dados, né? A gente percebe um número muito grande de jovens e adolescentes aí, infelizmente, nesse meio. Então, podemos afirmar que a diferença entre os que se tornam dependentes e os que não se tornam estão na personalidade. Aqui, ó, podemos afirmar que a diferença entre os que se tornam dependentes e os que não se tornam dependentes está na personalidade. Por quê? Vai da criação também, né, gente? Que às vezes se uma família está ali, demonstra que drogas não prestam, está sempre conversando, sempre demonstrando, prova praticamente um jovem, quando for tentado, ele vai ter mais facilidade de dizer não. Tá? Do que um jovem que não tem essa participação. Não é que eu estou falando, generalizando não, viu, gente? Mas acaba tendo muito isso também, ok? Um jovem que é criado de qualquer jeito, né, largado, então, praticamente ele vê isso como um refúgio, tá? Tranquilo, pessoal? Hello, tem alguém? Tranquilo. Isso, Bárbara, muito obrigada, você respondeu a minha solicitação. Tranquilo. Isso, Gabriel, ótimo. Estou observando a professora falar. Eu tive uma experiência muito dolorosa uns dias desses para trás, e foi desse jeitinho aí, essas consequências, né, da droga, né? Então foi muito doloroso, muito sofrido. Aí eu estou observando nos sintomas, assim, e vou falar que isso é sofrimento demais da conta, não? Então, gente, isso. Ele está tomando Respiridona para dormir e tudo. Mas é doloroso demais da conta, não? E as enfermeiras, o tratamento das enfermeiras foi assim, nossa, muito. Por isso que eu falo que no ambiente de trabalho, quando a gente for começar a atuar, as nossas atitudes fazem toda a diferença, né? Porque as enfermeiras foram muito atenciosas, muito cuidadosas, não nos tratou em momento algum com rispidez, sabe? Gostei demais do tratamento. Mesmo, por isso que eu falo, o SUS é o aliado, né? E eu não sabia que o CAPS também, a hora que a gente chegasse lá, o CAPS, o atendimento do CAPS
é excelente. Os profissionais que trabalham lá são excelentes, não tenho o que reclamar deles. Desde o enfermeiro até a psicóloga e a psiquiatra. Foi, assim, esplêndido o tratamento dela, sabe? Eu gostei demais. Que bom que Então, você assim, presenciou a isso gente aí. o ambiente, né? Nós profissionais fazemos o ambiente ser mais calmo, ser mais tranquilo para os familiares, né? Traz para a gente uma tranquilidade muito grande. A forma que os profissionais tratam a gente. Que bom, Bárbara. Isso aí é um exemplo, né, para você. Se amanhã você estiver lá e deparar com uma pessoa que está nessa situação, você saber lidar, né? Bacana isso, o feedback seu, essa experiência. Então, gente, só resumidamente aqui, né, a gente sabe que o droga é o quê? É a droga mais comum em todo o país, né, no Brasil. E ele continua o maior problema da saúde pública, porque não é somente a pessoa, né, que está ali no vício, mas o estrago que ela causa, porque as consequências podem ser diretas ou indiretas, né? Pode dar doenças físicas, acidente de trabalho, acidente automobilístico, né, atropelamentos, porque não vai envolver somente o usuário, mas outras pessoas que não têm nada a ver com aquilo que a gente até conversou. Então, meus queridos, sem mais delongas, alguma pergunta, alguma dúvida? É por causa dos sintomas, né? O próprio organismo, ele tá tendo reações sem aquela substância. Você viu que o vômito, os náuseas, diarreia são comuns, dependendo da quantidade do período de abstinência? Depois você dá uma lida no slide direitinho que você vai entender melhor. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pessoal de casa? Tranquilo? Alguma pergunta? Sei que a aula foi um pouco cansativa, pessoal, mas é algo que realmente, infelizmente, acontece, né? E aí a questão é, tipo assim, é estar preparado, né, para tentar lidar, porque olha o nosso relato da nossa colega aqui, que precisou de utilizar o serviço e teve, né, ainda bem que ela teve aí esse acolhimento, profissionais diferenciados, onde ela se sentiu mais acolhida. Ok? Ok, professora. Ok. Então, meus queridos, aula foi boa noite, produtiva. bom descanso para vocês. Obrigado, professora. Até Estaremos firme e sexta-feira. forte aí na Boa noite. quarta-feira, Boa hein? noite. Bom Boa descanso. noite. Ô, Muito professora, muito eu tempo vou- nessa hora. eu volto na sexta. Tá? Cadê o Leandro? Boa noite. Leandro, boa noite para você, Leandro. Fala alguma coisa. Caio, os restantes aí, boa noite. Boa Viu, noite, pessoal? professora. Boa noite, até mais. Até na quarta. Boa noite, até mais. Boa noite. Bom descanso.